Num momento decisivo, o medo de 10 homens quase condenou uma nação inteira. Mas a coragem de apenas 2 mudou a história para sempre. Hoje, a gente vai mergulhar no que fez deles verdadeiros gigantes da fé. A gente aprende imitando quem está ao nosso redor, né? É assim desde que nascemos. Mas ao longo da vida, como é que a gente escolhe os modelos que vão nos definir de verdade? Essa é a grande questão da nossa análise de hoje. E para responder essa pergunta, nossa história começa no momento, olha, de tensão máxima. Tenta imaginar a cena, uma nação inteira ali no deserto, só na expectativa. O futuro de todo mundo dependia do que esses 12 homens iriam ver e, mais importante ainda, de como eles iriam contar o que viram. A liderança deles estava sendo testada no limite. E o que eles trouxeram de volta? Bom, foram 2 relatórios. 2 visões de mundo tão opostas que acabaram dividindo o povo entre o medo e a fé. Agora, o que é impressionante aqui é o tamanho do contraste. De um lado, você tem 10 espiões que olham para gigantes e se sentem como insetos. O medo simplesmente dominou a perspectiva deles. Do outro lado, Josué e Caleb. Eles veem a mesma terra, os mesmos desafios, mas a visão deles é moldada pela fé na promessa. A mesma realidade, mas 2 conclusões completamente opostas. E a consequência daquele relatório cheio de medo? O esquecimento. Esses nomes que estão aí na tela são dos 10 espiões que espalharam o desânimo. A história praticamente os apagou, o que é um testemunho bem forte sobre o legado que o medo deixa para trás. Mas e os outros 2? A história deles foi bem diferente. Vamos focar primeiro em Caleb e na virtude que o tornou imortal, a perseverança. Olha que curioso, o próprio nome de Caleb já nos dá uma pista do seu caráter. Queleb, em hebraico, quer dizer cão. E embora hoje possa parecer estranho, textos antigos usavam esse termo para descrever a coragem, a perseverança e a lealdade inabalável de um servo ao seu mestre. Caleb honrou esse nome durante toda a sua vida. O ponto crucial aqui é este número, 45. Pensa só, quase meio século de espera no deserto. A geração que duvidou pereceu no caminho. Mas ele manteve a promessa viva, com uma paciência e uma convicção fora do comum. E esta frase resume tudo de forma brilhante. Aos 85 anos, quando a maioria das pessoas estaria pensando em descansar, ele se apresenta e reivindica exatamente o território que os outros espiões achavam impossível de conquistar. Ele não pediu uma planície fácil, não. Ele pediu o desafio que havia enfrentado com fé 45 anos antes. Bom, se a perseverança definiu Caleb, a humildade foi a marca do seu companheiro, Josué. Vamos ver como a história dele se desenrola. Depois de liderar Israel em inúmeras batalhas e garantir a herança de cada tribo, chega a vez de Josué. E o que ele faz? Ele espera. Ele se certifica de que cada família tem o seu lugar, antes mesmo de pensar em si mesmo. É um exemplo de liderança servidora no seu nível mais alto. E o nome do lugar que ele escolhe para si é incrivelmente simbólico. Timnat Sera significa a porção que sobrou. Ele não pegou a melhor parte para ele. Com toda a humildade, ele aceitou o que restou depois que todos os outros foram servidos. O nome da sua casa se tornou um memorial do seu caráter. As ações de Josué falam mais alto que qualquer palavra. Ele não só esperou, mas também escolheu um lugar modesto que exigiria trabalho para ser reerguido. E, o que é fundamental, ele se estabeleceu perto do santuário, mostrando que sua maior prioridade era a comunhão, não a riqueza ou poder. Então, o que a gente pode aprender com essas 2 vidas tão extraordinárias? Qual é o impacto duradouro que elas deixaram? A gente vê aqui que a coragem é contagiante. Inspirada pela fé ousada do pai, a filha de Caleb, Axa, não hesitou em pedir com a mesma determinação a herança que lhe era devida. O exemplo de uma geração acabou acendendo a chama na próxima. E esse princípio não é só espiritual, ele é neurológico. A ciência moderna chama de neurônios espelho, que são células cerebrais que disparam quando a gente observa uma ação. O texto original chamava isso de transformação pela contemplação, mas o princípio é o mesmo. Aquilo que a gente observa nos transforma. O texto descreve 2 forças que estão sempre competindo. Uma é externa, que nos molda de fora para dentro, nos conformando a um padrão. A outra é interna, uma renovação que nos transforma de dentro para fora. A escolha entre essas 2 forças é o que define quem nos tornamos.
E assim, as histórias de Josué e Caleb nos deixam com essa reflexão. Elas mostram o poder de uma vida de fé e humildade e nos lembram que toda escolha pode inspirar ou desencorajar quem vem depois. A pergunta que ecoa através do tempo é: que tipo de exemplo uma vida pode ser?